Então vamos lá. Pessoal, nesse workshop, vamos chamar assim, nesse meetup do Elementor, eu vou mostrar para vocês um recurso novo que vai sair no Elementor e que vai mudar um pouco a forma como o componente sessão funciona. O componente sessão é o componente base do Elementor, né? Diversos plugins herdam do componente sessão e o que vocês usam para poder montar o layout, fazer coluna, fazer o que for, né? O Elementor ele vai trocar esse componente. O sessão vai sair e vai entrar no lugar dele um container. E a ideia hoje é mostrar o container, mostrar como que ele funciona, né, as opções que você tem com ele e outras coisas que acarreta essa mudança. Né? Essa mudança não foi só uma mudança de layout, vamos dizer assim, mas também é uma mudança técnica para o Elementor para que ele possa avançar em algumas áreas específicas aí. Então, é interessante porque tem alguns tópicos aqui que a gente tem que ficar bem de olho, né, bem atento aí para poder entender. Então, pessoal, vou começar aqui com vocês. Eu sou o Luiz Eduardo, eu estou aqui hoje com o Leandro também. Nós dois somos o Elementor Leader aqui de São Paulo, né, acho que do Brasil, eu não lembro de mais algum que tenha. Eu trabalho com web design já há muito tempo e o meu site é o luisof.dev. O do Leandro é o donvas.com, né? Então, assim, a gente trabalha aí, a gente tem esse contato com o Elementor como community leader para poder fazer esses meetups, a gente tem um canal de comunicação com ele, ouve as necessidades do Elementor para trazer para a comunidade brasileira, né? Principalmente em português, não só o Brasil, né? Mas acaba que a maioria desse público que entende o português vai acabar se beneficiando, né? Então, tanto eu quanto o Leandro aí, lá no events.elementor.com você vai encontrar lá o grupo do Elementor São Paulo e a partir de lá que a gente vai lançar esses eventos, todos aqui pelo Zoom. A agenda de hoje, né, então, basicamente são 4 tópicos. Vou fazer um evento rápido hoje, tá? O primeiro eu vou mostrar alguns conceitos do Flexbox. Tem que entender isso para poder utilizar ele. Depois eu vou mostrar como é que fica no Elementor, né? Vai ter uma apresentação ali. E no final, vocês podem ficar à vontade aí para fazer qualquer pergunta aí em relação ao componente container. Agradecer também o Milan, que é um dos líderes também, que montou todos esses slides para que a comunidade toda aí possa utilizar. Pessoal, um item que é importante é que assim, esse componente Flexbox, ele está disponível no Elementor na versão beta. Então, assim, eu recomendo, e o Elementor recomenda, a você testar primeiro, né? Você testar ele em um site que não é o seu site em produção, não é o seu ambiente principal, né? Porque pode ser que dê algum problema ainda, ele não está totalmente desenvolvido. Acredito que esteja totalmente desenvolvido, é só mesmo arrumar algum bugzinho ou outro. Mas, assim, ainda, a gente não recomenda você pôr lá no seu site principal, o site do cliente ainda, né? A única ressalva que eu faço para vocês, inclusive foi bem discutida no Elementor, se você vai começar um novo site, já recomendo você começar com ele, mesmo ele estando em beta, porque não vai demorar muito para ele sair. É questão aí do próximo mês, acredito que ele já esteja disponível, né, no Elementor 3.7, o gratuito, né? Esse aqui é um recurso gratuito, não é um recurso do Pro. Então, se você vai começar um novo site, vai montar alguma coisa nova, beleza, testa lá a versão beta, porque daí pode ser que não atrapalhe vocês aí no geral, né? E para começar aqui, vamos falar sobre o que é o container. O que o Elementor quis ao montar um container? Lá na cabeça dos caras do Elementor, um container é uma maneira de você criar um layout que vai permitir que você tenha mais flexibilidade de organizar os componentes na tela. Até então a gente tinha sessão para fazer isso daí. Só que a sessão ela tinha muita limitação. Você não podia alinhar muitas sessões, tinha limite de coluna, tinha limitações de alinhamento. Enfim, ela funcionou por muito tempo, só que chegou o um momento que o Elementor tem que caminhar. Ele precisa utilizar um padrão que é hoje o Flexbox, né? Esse padrão, que é um padrão já há alguns anos, o padrão oficial, vamos dizer assim, para você poder alinhar componentes na tela, criar colunas, criar o layout do site. Né? Então, o Elementor decidiu criar esse componente container, que vai substituir o componente seção. E eu falei que ele é um componente que ele vai usar o Flexbox. E aqui a gente vai conhecer o que é esse Flexbox.
no modo padrão de você desenvolver um site, quem já desenvolveu mesmo escrevendo lá o CSS, você usa muito alinhamento, muito float, você tem muito código envolvido. E o problema é que esses padrões geralmente dá problema entre navegadores. No Internet Explorer dá um problema, no Chrome tem um comportamento, no Safari da Apple tem um outro comportamento, porque são motores diferentes de renderização. Então, com o tempo, o que o consórcio fez? Né? Ele criou o Flexbox, que é uma maneira oficial, igual em todos os navegadores, para que você possa montar um layout e não tenha que ficar sofrendo em criar hackzinho em CSS. O Elementor usa bastante isso, esses hackzinhos em CSS. E isso também atrapalha eles, porque hoje em dia a gente vive na era aí de ficar testando o site, testando conformidade, padrão, validando o site. E a não utilização do Flexbox estava trazendo problema também, ainda mais para quem gosta de fazer o site no mínimo detalhe ali, né? Então, essa conversão para o Flexbox, ela não só diz respeito ao Elementor evoluir como uma ferramenta, vai trazer muita possibilidade, principalmente para componente de terceiro, né? Vai ser muito bom mesmo, né? Mas também para que ele se adeque, para que ele fique mais, entre aspas, profissional nesse sentido. Né? Porque você vai montar um site que vai ter muito hackzinho lá dentro. Não é legal, né? Então eles estão trazendo esse conceito de container de Flexbox para que o site fique mais dentro das conformidades aí dos consórcios. Ô, Luiz, só em complemento, acho que tem uma coisa bacana de falar também que é performance, né? Performance. Quando você fica alinhando sessão interna dentro de sessão, você vai enchendo de código, Vai enchendo de div, código. e nesse sentido aí a gente consegue ter uma página com performance um pouco melhor, um código mais enxuto, né? Exatamente. Assim, e é um código padrão, né? É muito bom de usar o padrão. O Elementor ele quer aderir para isso, né? Para que você use o padrão. E desse mundo do Flexbox, que o Leandro falou, a gente vai ter menos div. O que é div? Né? Você vai ter menos componentes dentro de outros componentes, que era o modelo que o Sessão trabalhava. Então, assim, no mundo do Flexbox, a gente pode dizer que a gente tem ali um container, como vocês podem ver aqui na tela, né? Eu vou ter o container, e eu vou ter dois eixos, né? Um eixo principal e um transversal. E eu vou mostrar para vocês como que funciona esse posicionamento. Eu achei legal porque assim, o Flexbox ele é um assunto um pouco complexo. Quando saiu lá a ideia de montar esse componente, eles anunciaram lá em janeiro, aí eu fiquei, meu Deus, vai ficar difícil, porque o legal do Elementor é você apertar o botão na tela dele e ele gerar todo um CSS complexo para você. Trazer o Flexbox, eu fiquei pensando, como é que vai ser isso daí, né? Porque não é uma coisa tão fácil de mexer. Ainda mais para quem, às vezes, não tem muito conhecimento do código, muito conhecimento do próprio CSS. Né? Então, assim, a implementação foi muito boa. Mas dentro desse conceito do Elementor, a gente vai ver lá depois na parte da apresentação que você vai dizer que aquele container, aquela seção, ela é uma linha, ou seja, os componentes vão ficar um do lado do outro, ou ela é uma coluna, vai ficar um embaixo do outro. Geralmente a gente usa o contrário, né? Vamos supor, a coluna é do lado e a linha é embaixo, mas no Flexbox é invertido isso daí. Então no Flexbox, o container linha, ele é assim e as coisas ficam do lado do outro. O coluna fica embaixo. Foi a maneira que eles pensaram de fazer, né? Que a gente costuma com banco de dados, né? A linha e a coluna, né? Mas é importante ter essa noção e a gente vai ver como é que ficou um botãozinho só no Elementor para lidar com isso daí. Avançando aqui, ó, um outro ponto que é interessante do Flexbox é na parte responsiva. Todo mundo monta site, né? O meu site da PowerTik, acho que o do Leandro também, de todo mundo aqui, o maior número de acesso é de celular. Esse jogo virou, já tem uns 2 anos, né? Na pandemia, então, nem se fala. Né? Então, assim, hoje eu já adequo o meu site, né? A gente chama de mobile first. Você já monta o seu site pensando no celular. E ele é feito para o celular, adaptado para o desktop. O jogo virou. Né? A gente montava ele para o desktop e criava lá uma versão para o celular. Só que o que acontece? Na estrutura do site, todo mundo já deve ter feito uma landing page. E a landing page no desktop, geralmente, a estrutura dela é a seguinte. Você vai ter desse lado aqui um texto, um vídeo, uma promessa, e aqui um formulário, né, no começo da landing page, na primeira dobra dela. Quando chega no celular, o formulário que está do lado aqui, ele vem para baixo. Né? Então a pessoa vai ver primeiro lá uma promessa, ela desce e vê o formulário.
Geralmente numa landing page de conversão, um e-book, uma landing page para poder assistir um vídeo, acaba que assim, beleza, a pessoa primeiro ela lê a promessa, depois ela converte. Então ela vai ler, vai rodar e vai fazer. Só que o Flexbox permite que você pegue tanto o componente linha quanto coluna e você possa inverter ele do lugar. Então, por exemplo, né, esse componente no desktop, um do lado do outro, e o formulário no mobile ele desce, eu posso dizer o seguinte: olha, quando for mobile, inverte, coloca esse cara para cima. Coisa que no CSS normal é muito complicado de fazer. Né? Assim, o Elementor tinha até uma opção reverse row lá no Elementor, que você poderia inverter, mas era complicado de utilizar. O Flexbox tem essa maneira oficial de fazer isso. Então, vamos dizer assim, o seu site ele pode ter assim, no código, né, visualmente uma estrutura no código, mas ele visualmente aparece ao contrário. Beleza? Então, assim, é interessante esse conceito, porque assim, hoje, como a gente vive essa realidade de múltiplas telas, de telas menores, o iPhone tem um tamanho, o Android tem um tamanho, o tablet tem um tamanho, o notebook, o PC, é interessante você pensar nisso, né? Você não só ter a liberdade de fazer o responsivo, as colunas virarem linhas, né, no responsivo, mas você poder controlar a ordem com que elas aparecem também, né? Então, assim, é um item interessante isso daí. Outro ponto legal do Flexbox, e que também já tinha no Elementor, né, mas, de novo, né, não era no modelo Flexbox, era meio no padrão do CSS mesmo, era o alinhamento dos componentes. Né? Então, por exemplo, né, eu podia colocar todo mundo para cá, todo mundo no meio, todo mundo para a esquerda, para a direita e no meio. Basicamente era isso que acontecia. Só que às vezes está montando um layout, está montando um design, e você não quer ficar só esquerda, direita e centro. Você também vai poder inverter. Né? Então, por exemplo, né, eu posso montar um componente na tela que, ao trabalhar no mobile, ele também vai inverter a posição ainda na horizontal. Né? Então, assim, o Flexbox ele traz alguns conceitos interessantes desse alinhamento. Você sai um pouco do esquerdo, direito e centro e você passa a distribuir melhor os componentes. Alguém com áudio ligado aí, hein? Bom dia, acho que travou aqui. Quem tá com o áudio ligado? Tem algum áudio aí, deixa eu tentar identificar. Acho que agora então, parou, sim, nesse conceito de você fazer o alinhamento aqui do Flexbox, vai trazer muita possibilidade. Bom dia, vovó! Cadê o meu gostosinho? Você achou? Agora, era o Marco Claro, mas agora parece que ele saiu aqui, não tá então, mais, sim, agora ele travou. Beleza. Então, pessoal, esse esquema do alinhamento, às vezes você não vai utilizar isso aí diretamente, mas a possibilidade do Elementor ter isso nativamente vai permitir para quem usa plugins, por exemplo, o CrocoBlocks, esses plugins do Elementor que criam layouts de blog, sabe aquela listagem dos posts do blog? Vai permitir mais opções de design sem muita gambiarra, vamos dizer assim, de uma maneira padrão, uma maneira que fique igual em todos os navegadores. Então, é uma mudança um pouco técnica que talvez diretamente você não use, vai estar disponível para poder utilizar, mas pode ser que, Luiz, eu não uso. Mas vai ter um benefício indireto, né, de muito plugin poder utilizar isso daqui. E dá ainda mais opção de design, né? Então, assim, eu particularmente achei muito legal ter isso daqui. É um recurso que eu gostei bastante, né? E além dessa opção de você ter direita, esquerda e centro, o Flexbox ele permite que você distribua os componentes de mais maneiras na tela. Para layout é muito legal. Então imagina que eu tenho uma tela super grande e eu posso pôr um componente na extremidade direita, na extremidade esquerda e no centro, né? Independente de quantos componentes que eu tenho. Né? Eu posso distribuir eles com tamanhos iguais. Isso aí, na hora que você vai montar o design de uma página, na hora que você vai criar uma padronização ali, sempre tem uma imagem que é maior que a outra, sempre tem um botão que fica com um texto maior, e fica meio torto, né, no padrão antigo do Elementor. Com o Flexbox, a gente vai ver aqui, que ele melhora muito esse posicionamento. Né? Então, você vai ter mais conformidade, mais padronização de design, né? O que fica muito bom para montar layout também. Né? É um item a mais, mas que vai, assim, as páginas ficam mais
mais encaixadinhas, vamos dizer assim, né? As páginas e os componentes na tela, né? E o que o Elementor fez? Né? Ele converteu essa complexidade do Flexbox em botõezinhos. Então você vai ter um botãozinho para você pôr todo mundo para direita, para esquerda, no centro, distribuir eles de uma maneira com um espaçamento igual, distribuir eles dois na extremidade e o restante no meio. Então, assim, para quem trabalha com grid, para quem monta galeria de imagem, para quem tem vários, vamos supor, monta aqueles logos, né, de página, empresas parceiras, isso aqui vai trazer muito mais flexibilidade para poder montar esses componentes, esses widgets que ficam um do lado do outro. Ele vai distribuir dinamicamente um do lado do outro, independente do tamanho da tela, né, o que vai permitir aí uma liberdade maior de design. E não só na horizontal, mas na vertical também. Então você monta uma Luiz, seção. Oi. será que isso aí resolve aquela questão dos botões? Por exemplo, hoje para você colocar um botão do lado do outro no Elementor, né? Acho que talvez pode ser uma dúvida da galera, e seria legal de falar, né? Sabe quando você precisa colocar um botão ao lado do outro e às vezes você faz sessão interna ou você coloca mexe no position, inline, né? Então acho que seria Isso. algo legal da gente, se você Interfere sim, puder né? falar, Interfere sim. né? Formulário, né? Quem gosta de fazer formulário, tudo em linha, isso aí interfere, Também, porque lá no Elementor eu posso pegar um botão, por exemplo, e lá em avançado, marcar como ele inline, né? O posicionamento dele como inline. Só que o problema disso é que eu tô pegando um bloco e colocando ele inline, estou mudando o comportamento dele, entendeu não? A ideia aqui é ele continuar sendo um botão, ele continua sendo um bloco, mas ele é um bloco que fica em linha. É diferente do inline, né? Vamos supor assim. Então, sim, tecnicamente é diferente e dá mais possibilidade de design. O Leandro falou, né? Você vai poder espaçar melhor os componentes também. Né? Um botão do lado do outro, um formulário do lado do outro, uma imagem com texto. Vai ficar muito melhor o encaixe ali, né? O Elementor já tinha essa opção de você posicionar, mas como eu disse, né? Como era feito muito no CSS, não ficava muito padrão, né? Assim, a gente que monta a página direto, a gente vê que o negócio não encaixava legal ali, não por limitação do Elementor, mas por limitação do próprio CSS. Mas com o Flexbox, esse problema ele se resolve, né? E aqui também a gente tem a opção de você não só alinhar os componentes para a esquerda e para a direita, todo mundo para cima, todo mundo para baixo, todo mundo no meio, mas uma coisa que é interessante é você poder alinhar os componentes, a gente chama de baseline, a gente vai ver depois isso daqui. Então, componentes com tamanho diferente, eu poder colocar eles numa mesma linha central. Né? Então, independente do tamanho, imagina vários, como o Leandro falou, né? várias imagens, mas todas elas alinhadas no meio, uma com a outra. Né? Então, assim, o layout não fica feio, o problema é o layout ficar quebrado. Né? Então, o Flexbox permite esse tipo de alinhamento que até então era difícil de fazer. Né? Ou era difícil de fazer, ou quando você fazia uma implementação, quebrava no mobile, quebrava lá no Chrome, quebrava no Safari, né? CSS é um bicho complicado de lidar, né? O Flexbox, ele resolve tudo isso daí. parece aqueles botõezinhos do Illustrator, né? Para É, quem trabalha com Illustrator, né? A linha ao centro, à direita. é isso mesmo, exatamente isso. É essa a ideia, né? Para quem Essa é a já ideia. mexe com design, fica bem fácil o entendimento. Quando o Flexbox surgiu, ele veio da turma do design. Porque, como você falou, no design, eu sou livre para posicionar as coisas na tela. Já no HTML e no CSS, eu trabalho em bloco. Então é muito diferente para o cara, vamos supor, esse layout que é mais livre, eu converter ele para uma opção de trabalhar em linhas e colunas, vamos dizer assim, né? em um grid. Né? O grid é diferente do grid do design. Né? Então o Flexbox, quando ele surgiu, foi justamente para poder trazer essa padronização para a galera. Né? Então aqui, pessoal, eu tenho um exemplo para vocês que como que era até então. Né? Eu tinha a seção, uma seção tinha uma coluna, é obrigatório a seção ter uma coluna, mesmo que seja só uma, né? Nessa coluna, eu poderia colocar uma subseção, só uma, mais uma. Né? Eu não poderia criar várias subseções, né? Então, assim, eu poderia ter duas seções, três seções com várias subseções. E dentro da subseção, eu vou ter o botão. Qual que é o problema disso, que o Leandro falou? É muita div dentro de div. Assim, é muito componente dentro de componente, só para você poder alinhar um botão na tela. Colocar uma imagem do lado de um botão. Então, assim, visualmente, beleza, mas tecnicamente, quem passa lá no PageSpeed Insights, por exemplo, quem passa no GTmetrix, já viu lá que ele reclama que para você não abusar do tamanho do DOM, né, o tamanho do DOM size.
Ele é um item de média gravidade no desempenho do seu site, né? Então, assim, o Elementor, ele é conhecido, né? Depois vai ter um termo ali, eu vou mostrar para vocês, o termo que a gente usa internamente para falar disso daí, né? E além do Flexbox dar várias possibilidades, melhorar a ferramenta, também vai melhorar e muito o código que sai, né? O código que ele gera para você. Né? Porque, por exemplo, ó, aqui ó, eu tenho uma div seção, uma div coluna e eu tenho o botão. Utilizando o container, eu só tenho a div container e o botão no meio. Né? Então, assim, eu já economizei div ali dentro. Né? Então, ele fica mais enxuto, vamos dizer assim. E tem o mesmo resultado. Né? Então, daqui a pouco eu vou te mostrar. Né? Aqui, por exemplo, ó, é um exemplo. Aqui está em destaque, né, o H2. Né? Imagina que eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho um div, que é o section. Ó, vamos pensar junto aqui. Ó. Você arrastou uma seção, é igual tá aqui, ó. Arrastei a seção, coluna, widget, certo? É isso aqui, ó. Todo mundo já fez isso, já colocou um título na tela. Eu vou ter uma seção que vai ser vai englobar o section. Eu vou ter o section mesmo, né? Eu vou ter a coluna. Dentro da coluna, eu vou ter o componente que engloba os componentes dentro da coluna. Eu vou ter esse componente aqui, que ele engloba os widgets, e aí eu vou ter o widget. Então, assim, eu tenho div dentro de div para colocar um H1 na tela. É obrigatório. Para eu pôr H1, eu tinha que ter uma seção e eu tinha que ter uma coluna nessa seção para colocar o H1. O que o Elementor fez com o Flexbox? Né? Com o Flexbox, a gente vai ter isso daqui. Ó. Né? Eu vou ter a seção, que é a seção Flex. Quem for utilizar o Chrome DevTools, essas seções que são Flex, o Chrome marca para você como Flex aqui. Ó. Até para você saber o que é Flex e o que não é Flex ali. Se for Flex, vai ter esse alinhamento. Né? E aí eu vou ter dois níveis. Um nível do wrapper, um outro nível que engloba o componente. Então, bem menor, né? Em torno aí de 20%. Em alguns casos, por exemplo, né, tem outros componentes que vão ser utilizados mais para frente. Quem usa, por exemplo, aquele componente de abas do Elementor, que você põe várias abas, ali a redução foi de mais de 50% de código. Então, assim, vai ajudar muito no desempenho do site. Quem gosta de pegar lá os milissegundos do GTMX, do PageSpeed Sites, vai perceber que melhora. Né? Então, assim, tem melhora para todo mundo. Para o designer tem melhora, para o cara que está acessando o seu site tem melhora, para o técnico que está montando, otimizando, tem melhora também. Todo mundo sai ganhando com isso daqui, né? Então, assim, é uma mudança que eles fazem que agrada todo mundo. Outro ponto interessante é que, assim, como diminuiu muito o número de div, permitiu que você tenha ilimitados alinhamentos, né? Porque, vamos supor assim, eu vou ter um container, eu posso ter quantos containers dentro eu quiser, né? Que vai ter muito menos div. Se eu fosse fazer isso aqui não era permitido, o Elementor não tinha esse nível de alinhamento no antigo. Justamente porque travava a interface dele, né? Eu já montei um plugin, por exemplo, que tinha div dentro de div, dentro de div, dentro de div, que chegava uma hora que o plugin não funcionava. Então, assim, é uma limitação mesmo de memória da máquina, né? Ele vai rodar ali um JavaScript para renderizar tudo isso daí, chega uma hora que fala, ó, não dá, cara. Então, assim, a redução foi tão boa em termos de desempenho que permitiu que você tenha vários componentes container dentro de um outro container, com menos tag HTML. Então, como eu disse, né, mais possibilidades de layout. Para quem trabalha, por exemplo, vendendo seção, tem um mercado grande disso. Quem trabalha criando os próprios templates de landing page para ficar reaproveitando e ter, uma agilidade maior ali em montar site, montar seções hero, seções de rodapé, call to actions, vai poder montar um componente, assim, dentro de um componente. Você salva o template só daquele cara ali. Então, assim, lá nas conversas, né, a gente sempre fala, olha, vai abrir até um novo mercado, vamos dizer assim, né, de você poder montar umas sessões maiores. Porque senão, não tinha como salvar 2 sessões num template. Né, você tinha que salvar uma. Agora você vai continuar salvando um container, mas dentro dele você pode ter praticamente uma página inteira. Então, assim, tecnicamente é muito bom, né, para quem trabalha nessa área, para quem trabalha com Elementor, não montando o site, mas montando partes do Elementor, né? Tem muita gente que trabalha com isso daí. Eu mesmo já cansei de fazer isso em consultoria.
Você montar sessões que depois o pessoal vai montar uma página, ele só importa a sessão. É uma maravilha isso daí, né? É uma mão na roda, né? Então, assim, esse componente container ele vai permitir que você crie sessões maiores, né? E aqui, o que acontece? Como eu falei para vocês, o Elementor já tinha uma leve implementação do Flexbox, mas era uma mistura de Flexbox com não Flexbox, o que é complicado, né? Então, quem já trabalhou no layout, por exemplo, tinha ali ó, o alinhamento vertical, né, e o alinhamento horizontal. Aquilo ali ele não era um Flexbox, mas agia como se fosse um Flexbox, com algumas limitações, é claro, né? E hoje mostra que, vamos supor, o componente coluna e o componente container, eles têm componentes diferentes. Né? Eles não têm muita coisa, uma relação um com o outro. Mas eles fazem a mesma coisa, de uma maneira mais eficaz. Né? E o que é legal também, né? Já nessa versão beta do container, do componente Flexbox, você montou lá o seu site. O meu site da PowerTick tem 6 anos. A primeira versão do site, há 6 anos atrás, a gente já montou com o Elementor. Então, eu tenho um componente ali daquela data. O nosso site a gente não apaga, né? Para ficar meio nostálgico ali no histórico, né? Mas, assim, alguns componentes da página que estão em colunas, né? Coluna, em seção, em coluna. Quando você instalar, quando sair o release do Elementor com o container, vai aparecer esse botão para você aqui, ó. Esse botão vai converter, ele vai pegar a sua seção e colunas e converter em Flexbox. Nos testes que eu vi eles fazendo, né, inclusive tem um canal no Slack só sobre isso daí, só sobre conversões de container, não dá pau. Eles conseguem reproduzir exatamente igual. Então, assim, não vai ter perda nenhuma. Luiz, eu já montei o meu site, está rodando o meu site, vou perder? Não vai perder nada. Você vai vir aqui, vai apertar o Convert, você vai clicar na seção, aperta Convert, ele já converte para você e segue o jogo, entendeu? Então, assim, achei legal também essa coisa que eles fizeram e outra, você pode optar por não converter, o que é legal também. Luiz, essa seção aqui, ó, não fica mais, você não vai mais editar ele, né? Para poder editar, você tem que converter. Mas, na dúvida, você pode, inclusive, deixar lá como seção mesmo. Se você não editar aquele componente, ele continua no modo antigo. Né? Foi outro ponto legal deles. Né? Eles lançam um recurso que substitui o outro, mas é totalmente retrocompatível. Né? É difícil acontecer isso, gente. Assim, eles assim, em termos de desenvolvimento, eles perderam um tempão fazendo isso, né? Em respeito a quem já tem o site funcionando. Geralmente, pessoal, a cabeça do cara que monta software é assim, ó, segue o jogo. Né, Leandro? Assim, o cara vai montar, vai Raramente falar, alguém oferece isso. Até o próprio WordPress, quando Word, teve mudanças, depois de algum tempo é que veio e falou assim, olha, não vamos deixar você para trás, tem esse plugin aqui que ativa o editor clássico, ou que faz isso, mas primeiro ele muda. Então isso aqui é uma preocupação assim, olha, nós colocamos, a gente mudou o jogo, mas a gente não vai abandonar ninguém para trás. Quem quiser já vir junto, é só clicar nesse botão converter aqui, né? E assim, é legal porque assim, no desenvolvimento, com certeza eles gastaram um tempo considerável ali. Então, demorou mais para fazer, né? Você para e pensa, né? Putz, cara, demorou mais para fazer em respeito ao pessoal que já tem para ficar só um botãozinho. Né? E, assim, é legal isso aí, porque a gente, como o Leandro falou, né? A gente vê muito, no mundo do Gutenberg, a gente vê muito isso. O cara muda o componente e quando você, assim, se atualiza lá e já vê que fala, nossa, atualizou. Ainda mais agora que tem o WordPress no 5.9 lá, tem o update automático. Aí quebrou mais sua perna ainda. Porque quando você vê, você fala, nossa, quebrou. Mas quebrou por quê? Eu não mexi, falei, porque o seu WordPress atualizou o plugin X. Esse plugin X, ele é que nem o Elementor aqui, ele mudou alguma coisa, mas o cara não criou uma rotina de conversão, ele não perguntou se você queria converter, ele simplesmente foi lá e mudou. E talvez o que você montou lá não funcione mais do jeito que você estava montando, né? Então, assim, isso aqui foi assim, mão na roda, tem que agradecer eles, né? Porque entrou na versão free, e é outro ponto, né? Assim, na versão free, né? Se fosse no Pro, você podia falar assim, não, lá o cara tá pagando, por exemplo, para não gerar suporte para eles, para não gerar aí uma... Mas não, vai vir no free isso daqui. Então, assim, é ponto para eles, né? A gente que trabalha com open source, a gente que trabalha com software e software open source,
a gente sempre sofre. O open source é muito bom, eu uso muito tempo, mas a gente entende como é que ele funciona. Às vezes o cara tem que tomar uma decisão ali que vai falar, olha, alguém vai ficar para trás. Né? Assim, eles não fizeram isso, né? Então, ponto para eles aí, né? Só dizendo assim, o WordPress ele avisa, né? Por exemplo, quando ele vai ter obviamente os desenvolvedores de plugins são avisados, ó, tem uma atualização, toma aqui o beta até com o seu plugin. Só Isso. que quando virou a página, pô, agora foi para o 5.9 WordPress, tal. Cara, até os outros plugins também, esse time deles disponibilizarem o novo código, você atualizar. Às vezes, ontem quebrou o site de cliente antigo que não acompanhou. E a hora que eu fui ver era a incompatibilidade de plugin. Eu falei, olha, o desenvolvedor do plugin que você usou lá atrás não se preparou. E assim, Quebrou o site. vamos dizer assim, um outro problema disso aí que você falou, né? Um site que fica muito para trás, esses dias eu peguei um 5.2. Aí, 5.2 já não roda no PHP 7. Né? E a gente já usa o PHP 7.4, tem gente que já pede para usar o PHP 8, mesmo não sendo oficialmente, né? Ele funciona normal. Mas o WordPress não colocou ele, não tá lá marcado como oficial, entendeu? Não. Inclusive, recentemente, alguns dias atrás, saiu um post no blog do WordPress dizendo que, olha, suporta já o PHP 8.1, porém, não oficialmente. Então, assim, funciona. Se os caras publicaram, funciona, entendeu? Mas eles não batem o martelo ainda, né? Mas, assim, é nesse nível, né? Você pega um site muito para trás, você atualiza o plugin, quebra tudo, porque você percebe que eles mudam as coisas ao longo do tempo. Né? E às vezes você não sabe, se você não for de acompanhar, de ler, assim, dificilmente alguém vai clicar lá, ó, tem um update do plugin, e clica lá em detalhes do changelog, ver mudanças. Ó, o seu componente que está usando ele vai quebrar, porque eu criei outro. É difícil alguém fazer isso daí, né? Então o Elementor vai pegar até o desavisado, vamos dizer assim, né? Até o desavisado vai poder se beneficiar disso daí, né? Luiz, a Silvana fez uma pergunta interessante aqui, né? Vai limpar o código também quando converter, né? Eu acredito que sim, né, cara? Mas eu não apertei o converter ainda, eu preciso admitir. É que assim, ô Silvana, internamente no Elementor, ele não salva o HTML, ele salva um JSON. Então, tudo que você tem no seu Elementor é salvo no banco de dados como um JSON. E aí, na hora que ele vai exibir na tela, ele converte aquilo em div, seção, em imagem. Então, por ser assim, vamos supor, ele não salvou o código HTML antigo. Ele só mudou a maneira de exibir aquilo que ele já tem salvo. Então, quando você converte, já vai limpar tudo, já vai ser uma nova estrutura. Porque internamente não está salvo aquele monte de div antigo. Né? Ele não salvou isso daí. Ele salvou o que você imputou lá, as informações que você imputou. Então, assim, isso é uma pergunta interessante, porque como é que eu vou explicar? Assim, o Elementor ele é rápido, porque ele funciona assim, ele não salva no seu banco um HTML gigante. Ele salva só um JSONzinho, vamos supor, você colocou um botão na tela. O que salvou no banco foi só o título do botão, o link do botão e as informações que você colocou do CSS ali. Ele não salvou o CSS nem o HTML. Então, assim, é interessante porque permite que eles façam essas mudanças e não gera um impacto. Né? Esse caso aqui, por exemplo, é interessante. Eles mudaram completamente o negócio, né? Completamente, e funciona igual, entendeu? Funciona, não quebra nada. Então, assim, eu acho que lá atrás, quando eles estruturaram o Elementor, alguém pensou assim, olha, não vamos salvar o output, vamos salvar só os dados, os metadados, vamos dizer assim. Né? Se eu salvar o output, eu vou ficar preso nele. Então, assim, isso aí hoje, né? Hoje, 6 anos depois, vai ter esse benefício, vamos dizer assim, né? Aí, pessoal, aqui só para fazer um resumo antes de abrir lá a tela e mostrar para vocês, né? Então, você vai ter mais flexibilidade no design, você vai conseguir montar coisas mais complexas, né, vamos dizer assim, né? E vai aumentar aí as suas possibilidades de você poder criar essas sessões, salvar sessões, salvar como template, exportar o JSON e importar em outro WordPress, enfim, né? Vai melhorar muito isso daí. Vai ajudar muito o layout responsivo também. Como eu disse, você vai poder inverter as colunas. Então isso aí fica legal, porque numa landing page, por exemplo, você vai poder escolher se você quer que o form fique em cima ou fique embaixo. É muito dividido, tá, gente? Eu atendo gente que quer que o formulário fique embaixo, tem gente que quer que o formulário fique em cima. Mas ter essa possibilidade com um clique de botão,
já é uma grande vantagem, vamos dizer assim, né? E também vai Lu- ô, melhorar. Luiz, Oi? só um detalhe rapidinho, cara, no design, no layout anterior aí, no slide anterior, que é interessante falar, porque, por exemplo, quando você tinha um slide, por exemplo, esse é o exemplo mais clássico. Você tem aquele slide que fica né, na tela inteira e quando vai para o mobile fica tudo estranho a imagem porque fica cortado. Aí você oculta aquela seção e faz outra seção com imagens no formato Isso. vertical. Isso não vai precisar mais, né? É o que está falando aqui, ó. Não há necessidade de duplicar, ocultar seção ou determinar ponto de interrupção. Isso é uma questão que o Flexbox vai tratar, né? Vai resolver. Isso é importante, é uma dor de muita gente, cara, isso. É assim, hoje, esse componente container, ele é o primeiro, né? Mas como todos herdam do container, o componente, os slides do Elementor Pro, o componente de abas, diversos, esses carrosséis de diversos plugins que montam, todos, assim, você vai poder escolher como é que você quer que o slide apareça no mobile, entendeu? Não? Ele pode até não ser um slide, né? Isso que é legal, né? Que você falou, não vai ter dois componentes na tela ali, né? Sim. E assim, essa parte de melhorar o código que é gerado, né? Eu falei no começo que eu ia falar o termo que usa, né? Que é o divception. Né? Tem a decepção, né? É o divception, porque vai inserindo div em cima de div e atrapalha muita coisa. Atrapalha quem otimiza site, atrapalha muito. Né? Até para você poder customizar alguma coisa, atrapalha muito. Quem já teve que pegar um plugin do Elementor, que às vezes não tinha uma opção no plugin de formatação, você foi lá e montou um CSS para poder fazer um hackzinho ali, já viu que é uma dor de cabeça, né? Então, assim, vai diminuir até isso daí. Né? Então, é mais um ponto para eles, né? E aqui, pessoal, eu vou fazer uma demo. Alguém tem alguma dúvida de tudo isso que eu falei? Passei um monte de slide aqui, eu expliquei uma teoria rápida, porque tem que ter essa teoria, não dá para a gente fugir dela, né? Porque muda ali o conceito. Alguém tem alguma dúvida em relação à atualização, em relação ao plugin? Tá tranquilo? Então aqui, ó, eu só vou mostrar para vocês aqui uma coisinha antes, né? Que assim, esse componente ele está disponível, como eu disse para vocês, lá no Elementor Beta, né? Então assim, ontem saiu uma atualização do Elementor, aqui na minha tela, você está vendo a minha tela, né? Que é a 3.6.0. Então nessa versão 3.6.0 tá aqui, né? Ó, ele não tá mais no Elementor Beta. Porque para quem trabalha com Elementor sabe que tem um plugin lá no WordPress que é o Elementor Dev. Você instala esse plugin Elementor Dev, ele permite que você utilize as versões beta do Elementor. Então esse componente Flexbox ele já estava há uns 2 meses nessa versão beta do Elementor. Só que agora não, agora ele veio para a versão estável. Então essa versão 3.6.0 é uma versão estável. Ele veio para a versão estável, porém ele não está como padrão ainda. Ele está como um experimento, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, se eu for abrir aqui, ó, eu estou utilizando aqui ó, a versão 3.6.0 do Elementor. Cadê ele aqui? Ó? Aqui, ó, 3.6.0. Ó. Como eu tenho aqui o plugin do beta, ele está falando para mim o seguinte, falando, olha, essa versão 3.6.0, que é a última versão estável, já tem a versão 3.7, olha que legal, né? Mas eu não vou utilizar agora, eu vou utilizar a versão 3.6. Né? E ele fala, olha, até o momento, essa versão 3.7 que não é compatível com o Elementor Pro. A versão 3.6 tá, gente? Então, quando sai essa versão, ela já vai ser compatível com quem tem o Elementor Pro. No meu caso aqui, é a beta da 3.7, lá na frente ainda. Né, que vai trazer mais coisa legal, que vai ser mais um meetup que a gente vai fazer. Né? Então, assim, você vai instalar essa versão. Você pode vir no GitHub e baixar aqui o zip. Olha quanta coisa que eles corrigiram, olha quantas coisas, assim, para quem não entende o GitHub, aqui o changelog, né? Fix, são correções, tweak. É um plugin que já tem, eles foram lá e melhoraram alguma coisa, né? E o novo aqui, né, o que vai vir de carro-chefe nessa versão, de novidade, é o Flexbox, né? Além disso, né, também vai ter essa opção de você poder, além dessa mudança que o container faz no código, vai vir mais uma mudança ainda, que vai reduzir um pouquinho mais, né? Que fica nessa opção de você poder limpar melhor o código do Elementor.
Então, assim, de carro-chefe nessa versão aqui, tem muito mais coisinhas pequenas aqui, mas eu não vou comer o tempo de vocês mostrando isso daí aqui. Vai vir a opção para você poder melhorar a imagem, novas fontes do Google. Vai ter um recurso muito legal, que vai ser também assunto para um próximo meetup, de você poder exportar um site, né? Exportar um site, isso aí é o sonho de todo mundo, sem utilizar plugin de backup, você vai exportar um Elementor. Ele importa esse Elementor em outro lugar. Então, assim, vai vir muita coisa legal aqui, tá, gente? Aí, para quem instalou essa versão, eu acho que ela não está disponível ainda no WordPress, porque eles já enviaram, mas o WordPress tem uma avaliação, né? Um ser humano que avalia os plugins do WordPress. Então, acredito que entre hoje e amanhã, nos próximos dias aí, já esteja disponível no painel. Mas quem não quer esperar, é só vir no GitHub aqui e baixar. Aí acontece, né? O que o Everton falou, vai ter o duplicator dentro do seu próprio site, né? Você vai poder exportar todas as suas sessões, todos os seus templates, tudo que for feito pelo Elementor vai poder ser exportado. O theme settings, tudo que é dele. Então, assim, isso aí é mais um mercadinho que está criando aí, né? Então, assim, vai ficar legal. Aí, pessoal, aqui no Elementor, quem for ativar o Elementor aí, você vai aqui nas configurações dele, tem essa aba aqui, ó, experimentos. O que são os experimentos, né? Eles estão colocando recurso para a gente poder utilizar, assim, para quem gosta mesmo de fuçar, de aprender o Elementor, né? Olha, eu já quero ativar aqui isso aqui para ver se não quebra o meu site. Como eu disse, né? Para ele poder vir aqui para o experimento na versão estável do Elementor, ele vai ter pelo menos, no mínimo, um mês antes de sair o oficial. Então, se você vir aqui, por exemplo, ó, carregamento melhorado de recursos, né? Você vai ativar aqui, por exemplo, ó, você vai ativar ele. Essa opção aqui, em algum momento, ela vai vir oficialmente no Elementor. Não tem mais como ativar ou desativar. Mas como você monta vários sites, você monta várias landing pages, lida com servidores diferentes, enfim, né, conjuntos de plugins diferentes, você já pode vir aqui e falar assim, nossa, cara, eu vou ativar isso daqui para poder ver se está tudo certo. Porque o dia que vier oficialmente, eu já estou usando, eu já corrigi o que tinha que corrigir, adaptei o que tinha que adaptar, está tudo certo. A opção do container fica aqui embaixo, ó, Flexbox Container. Por padrão é não habilitado, então eu vou vir aqui e vou pôr como ativo. E aí, pessoal, tem o status dele. Então é assim, o status beta, esse recurso beta, ele é um recurso que ele já está muito bem testado e eles vão deixar ele de molho um pouquinho ali, que é para a galera mais técnica poder usar. Mas para ele chegar como beta, significa que a turma do Elementor está confiante que ele vai funcionar. É só mesmo questão assim de time, né? Vamos supor, vai sair um recurso, uma versão tal, eu vou colocar naquela. O Flexbox está como alfa ainda. Por que está como alfa? Porque como ele saiu agora na versão, vamos dizer assim, oficialmente como alfa, todo mundo que desenvolve plugin vai ter que adaptar os seus plugins para ele. Porque senão, vamos supor assim, eu uso o Crocoblock lá, o JetBlog. Talvez o JetBlog não funcione agora com esse cara aqui. Né? Então, assim, é para dar um tempo para que esse ecossistema do Elementor de plugins se adapte aos containers. Né? Então, assim, eu acredito que eles não lançam agora por causa disso. Porque ele tem muito plugin para Elementor, né? Muito plugin. Então, assim, ele vai dar um tempo para esses caras poderem se mexer aí, né? E, como eu disse, né, vai ser bom para todo mundo mexer nisso daí, né? Vai dar mais possibilidades. Então, eu vim aqui, ó, marquei como ativo. É só você salvar a alteração, é só isso. Então, quando você vier aqui criar uma página nova, já vai aparecer para a gente a opção do container. Então, eu vou criar uma página teste aqui, só para vocês poderem acompanhar aqui. Ele vai carregar aqui, já vai aparecer para mim a opção do container. Deixa eu só ver se o meu cache não atrapalhou. Não atrapalhou, tá aqui, ó. Container. Então, assim, ele está no lugar que ficava a seção, né? Então, ele ocupou o lugar da seção ali. Eu posso arrastar ele para a tela, ou eu posso clicar no mais, né? Aqui no mais é legal, deixa eu remover o navegador aqui, depois a gente usa ele. Aqui no mais, você já vê que ele tem opção diferente aqui, ó. Mais opções do que tinha o seção, que são essas colunas com tamanho diferente, tamanho igual, uma coluna maior, outras em linha.
São as possibilidades que o Flexbox dá pra gente. Então, por exemplo, eu vou pegar essa daqui, por exemplo. Ó. Que nem o Leandro falou, né? Ah, Luiz, às vezes eu quero pôr uma imagem, eu quero pôr um título e um botão para montar um call to action. Então, vou ter uma imagem aqui, algum vídeo, você pode pôr um formulário aqui e o botão embaixo. É só arrastar aqui, ó, a própria, vamos dizer assim, né, a própria seção já está nesse layout. Né? Então o Elementor já vai dar esse templatezinho para você. E o que é interessante também é que esse recurso aqui, ó, esse botãozinho de criar novas sessões que tem aqui, ele vai ser extensível também. Então, vamos supor assim, algum plugin vai poder colocar mais opções aqui ainda. O que é legal disso daqui, né? Você não precisa nem ter o trabalho de mexer lá no Flexbox para ter um layout legal na sua página. Né? Então, assim, vai trazer mais facilidade. Né? Então, vou pegar aqui o padrão mesmo, né? Lá na seção, eu tinha a seção aqui, né? E eu vim aqui nesse cantinho e eu tinha uma coluna. Eu tinha que vir aqui e pôr uma coluna. Eu não podia arrastar o componente direto para a tela. Agora não. Agora eu venho aqui, por exemplo, ó, eu arrasto um botão direto para dentro do container. Economizei uma div, economizei um componente. Lembra disso, né? É importante. Deixa eu exibir com o navegador. Então, ó, eu estou com o container, eu estou com o botão diretamente dentro dele. O Leandro falou, Luiz, às vezes eu quero pôr um botão do lado do outro. Imagina uma imagem do lado do outro. Aqui, por exemplo, vou pôr mais um botão aqui. Ó. O padrão é sempre um item embaixo do outro. Então, assim, aqui na opção do container, ó, aqui ele manteve o mesmo da seção. Se eu vou querer ele como box, como largura total, né? Não mudou nada. Eu posso pôr uma largura para ele, eu posso pôr uma altura mínima. Deixa eu pôr uma altura mínima aqui de uns 400 pixels. Depois eu vou mostrar mais coisas para vocês. Então, criei aqui uma seção, coloquei os dois botões que o Leandro falou, né? Ah, tá aqui o botão. Mesma coisa, eu posso vir aqui e escolher a tag que eu quero. É bom fazer isso, né? Para não ficar só div, né? Estruturar bem assim a sua página, né? Beleza. O que tem de novo aqui? Essa opção aqui de itens. Então, aqui eu manipulo o container, são essas opções. Aqui eu vou manipular o que está dentro do container. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, o row, olha lá, ele coloca um do lado do outro. O coluna coloca um embaixo do outro. Então, se eu vier aqui e colocar mais botões, vai ficar um do lado do outro. Ó, até chegar no final da tela aqui, ó, vai ficar um embaixo do outro. Aí eu quero vir aqui no itens e eu posso clicar aqui na setinha para baixo. A setinha para baixo indica que vai descer. Então, ó, um embaixo do outro. Coluna. Então, assim, ó, aí, olha que legal aqui, ó. Vamos supor, esse aqui é o botão 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o botão 5, certo? Lembra do esquema de inverter que eu falei para vocês? Então, olha só. Aqui, por exemplo, ó, aqui é linha e o botão 1 até o 5. Se eu usar essa linha, ele chama de reverse row. Olha lá, ó. O botão 1 vai para o final e o 5 vem para cá. O 5 fica no lugar do 1. Ele inverteu os componentes de posição. Geralmente você vai usar isso no celular. No celular você pode querer inverter. Né? Vamos supor, enfim, da maneira que você achar melhor montar a página, né? No mobile ali. Então, assim, já tem assim, só aqui você já tem algumas opções bem interessantes de montar layout, né? Isso aqui eu estou trabalhando no alinhamento dos componentes, né? O alinhamento horizontal deles. Aqui embaixo eu tenho o alinhamento dos itens. Então, por exemplo, ó, Flex Start, eu estou dizendo que eu quero todo mundo para cima. O Start é para cima. Eu tenho aqui, ó, aqui o Center, né? Ó, Flex Center, eu quero todos os componentes centralizados. Flex End, fica todo mundo embaixo. Acontece às vezes você querer montar um layout que as coisas ficam embaixo mesmo. E tem o Stretch. No caso do botão, o Stretch não vai funcionar porque o botão ele tem uma altura. Mas o que é o Stretch? É quando você tem vários componentes de um mesmo tamanho. Então, vou supor, várias imagens do mesmo tamanho, mas eu quero que, assim, no geral, elas ocupem o tamanho da maior. Então, imagina que eu tenho várias imagens do mesmo tamanho, se eu pôr um botão embaixo dela, vai ficar um botão mais para cima, um botão mais para baixo, entendeu? Não. Usando o Stretch, ele vai pôr todas as imagens do mesmo tamanho e todos os botões na mesma linha. Então, assim, são detalhes, né, que, assim, de layouts mais complexos, que até então era muito chato de fazer. Você tinha que ficar juntando seção. Hoje não, hoje, assim, naturalmente você monta. Com o tempo você acostuma a usar ele e você vai ver que realmente é mais prático, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui então a minha linha, né, os meus botões, e aqui eu tenho o Justify Content.
ele vai controlar o posicionamento desses componentes. Flex Start é o padrão, todos os componentes para cá. Aqui vai no meio, joga para lá, né, joga para outro canto. Eu falei para você, esquerda, direita, centro, né? Agora eu tenho esse cara aqui, ó, Spaces Between. Olha o que ele faz. Ele põe um numa extremidade, outro na outra extremidade. Ele calcula exatamente igual a diferença entre um e outro. Então não tem, tá com o mesmo espaçamento entre todos eles. Para quem trabalha com design sabe que tem que respeitar esses espaçamentos aí. Como eu disse, né? O cara do design lá, o cara do como é que chama do InDesign não, do Illustrator, sei lá. Illustrator, ele monta as coisas dele assim, os banners dele, as coisas dele assim. Isso aí veio para a web, né? Então, assim, eu posso utilizar esse esquema de pôr na extremidade e separar igual no meio. Eu posso posicionar os itens no meio, né? Então, assim, ó, aqui eu tô dando o mesmo espaço na esquerda e na direita, né? E alinhando os componentes. Aqui eu estou aproximando mais deles. Então, assim, ó, dependendo do layout que você quer fazer, vamos supor, aqui estou dando uma margem de respiro. Estou tirando ele da borda, né? Enquanto esse aqui põe na borda, esse daqui tira da borda, fica para o centro da tela. Então, assim, você vai ter essa opção. Tem o gap. O gap é um espaçamento entre um elemento e outro. Então, quanto mais gap você der aqui, ó, ele vai espalhando os elementos. Aí, olha o que aconteceu ali, ó. Chegou uma hora que sumiu um ali, né? Ó, o pesadelo da gente, né? Putz, saiu o componente, quebrou. Por quê? Porque por padrão, o Flexbox ele não faz o que a gente chama de wrap, que, né? Ele não quebra. Ó. O padrão dele é no wrap. Se você marcar aqui, ó, ele vem para baixo. E você fala, nossa, Luiz, mas ficou estranho. Olha o que ele fez. Ele calculou certinho. Eu não coloquei os componentes nas extremidades. Eu tenho 3 em cima. Coube 3 em cima. Então ficou uma na extremidade e ficou um no centro. Só que eu tinha só 2 embaixo. O que ele fez? Ele jogou para as extremidades. Ah, mas eu não quero desse jeito. É só você vir aqui e mudar. Ó. Olha lá. Da maneira que você achar que fique melhor. Ah, Luiz, mas eu quero que fique no meio. E ele não fica no meio, ó. Por quê? Porque esse cara aqui, você vai alinhar ele aqui, ó. Quer ver? Cadê aqui o... Aqui no stretch. E tá. Você sabe um caso real que eu pensei disso aí, por Aqui, ó. exemplo, quando você vai fazer aquela sessão de serviço, sei lá, onde você põe um íconezinho, uma foto, e o cara fica torcendo para ter 6, para ter um número par, alguma coisa assim, porque vai ficar 3 em cima e 2 embaixo. Isso aqui resolve bonito, cara. E assim, e aqui tem um outro ponto interessante, que é assim, esses componentes aqui, eles estão com o mesmo tamanho. Mas, por exemplo, se você tiver um componente que seja muito maior, ele vai fazer caber na linha. Então, coube 2 na linha de cima, fica doido, ele pula para a linha de baixo. Na linha de baixo pode caber 6, se for tudo muito pequenininho. Então, assim, cria mais possibilidade de layout. Que nesse caso que você falou, né? Era tudo na mesma coluninha, né? Ficava tudo igualzinho as coluninhas. Senão ficava estranho, né? Então, assim, ele resolve esses problemas aí, vamos dizer assim, de você poder lidar com esse tipo de layout. Deixa eu criar mais um para vocês verem aqui, ó. Então, olha só. Aqui nesse caso, ó, eu vou criar um container dentro de um container. Aqui eu pus, no exemplo anterior, eu coloquei um botão direto dentro do container. Evitei de ter que pôr a coluna. Mas vamos supor que você queira fazer 2 colunas. Você vai arrastar o container aqui. Você pode duplicar ele aqui, né? Vai ficar um embaixo do outro. Quando você vier aqui nos itens, olha lá, como row, fica um do lado do outro. Do mesmo modo que acontecia com o componente de seção. Só que com menos div, né? E assim, de uma maneira padrão que todo navegador entende, sem ter hackzinho CSS ali para poder fazer isso. Então, assim, nessa parte não mudou nada. Né? Inclusive, se você vier aqui e colocar 2 colunas, por exemplo, ó, ele já elimina o trabalho só de ter que fazer isso. Já vem prontinho para você a seção. Né? 3 colunas, né? Esse diferente aqui, né? Que você vai poder utilizar um componente maior aqui. Sessão não, container. Agora até a gente se acostumar a falar, né? Não vem direitinho, mas nossa, agora é container. A gente fala todo dia dando. Não tem como, vai demorar. Então, assim, na prática, pessoal, essas são as diferenças, né? Tem algumas coisinhas a mais aqui nas opções dele, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pôr 2 componentes na tela para vocês verem. Deixa eu pôr um botão aqui, vou duplicar ele. Eu vou pôr ele como linha. Então, assim, Luiz, eu quero que vamos supor, eu tenho aqui o botão 1 e eu tenho aqui o botão 2. Eu falei, na hora de ficar responsivo,
Aqui, ó, eu vou colocar eles... Não pôr eles como um embaixo do outro mesmo. Quando eu venho aqui no responsivo, ó, e marco lá o celular, eu falei para vocês, Luiz, mas eu quero que no celular, eu quero que o botão 2 fique no começo da página. Então você vem aqui e inverte, ó. Põe o reverse do column. Só que é legal, pessoal, pelo seguinte. Tecnicamente, no HTML, o botão 1 tá no começo. Tá em cima. Mas visualmente, eu estou exibindo ali embaixo. Então, assim, tem muita gente que trabalha com otimização que fala assim, olha, vamos colocar o conteúdo mais crítico no começo da página. Só que eu falei, o conteúdo mais crítico no começo da página, no desktop é um, no celular é outro. Então, assim, às vezes, né, no celular, por exemplo, que o tempo de navegação é menor do que no desktop ainda, então no desktop o cara fica 10 segundos no seu site. No celular fica 5, porque ele tem um monte de coisa ali infernizando ele. Talvez, numa landing page, você pôr o formulário em cima, o cara já converte. O cara, assim, se ele souber aonde ele está, ele só preenche o formulário e acabou. Ele não tem que ficar rolando página no celular até chegar lá embaixo. Se tem a foto sua, tem a data, tem a hora, tem um monte de coisa. Isso ele recebe no e-mail depois, entendeu? Não. Mas assim, é uma bobeirinha, mas vai resolver o problema de muita gente. Eu que trabalho com landing page, faço bastante também nas consultorias, todas assim, isso aqui eu dei pulo na hora que eu vi. Falei, nossa, até que enfim. Porque assim, quem lê muito a teoria da landing page já ouviu falar muito disso. Olha, invertam as coisas no mobile. Aí chega no Elementor, não tinha nessa opção. Agora não, agora eu vou poder casar o que a teoria diz com a prática aqui, né? Então, assim, é mais um detalhezinho que eu falei, né? É um detalhezinho que abraça muita gente. Abraça o dev para montar mais coisa, abraça o cara da otimização com menos código, menos div, menos alinhamento de componente. Né? Abraça o designer, que ele vai ter a mesma ideia de montar os componentes aqui, né? Ele vai usar basicamente os mesmos conceitos para um designer. Quem já trabalhou com designer, né? Assim, aqui na consultoria eu lido muito com designer. Porque, assim, hoje em dia você tem um movimento muito grande das empresas pegarem um cara que é do design e trazer para a web. Por causa de questões de UX, né, de usabilidade, né, e ele já tem a habilidade de montar coisa bonita, vamos dizer assim. Só que, assim, esse cara para adaptar, né, o Elementor é uma ferramenta no-code. A gente pode dizer que ele é um no-code. Então, assim, chama muita atenção dessa galera que vai trabalhar com isso daí. Então, assim, isso aqui, estando nesse nível, que o Leandro falou, né? O cara lá do Illustrator, ele vai conseguir entender as coisas, os alinhamentos, os posicionamentos, ele vai conseguir melhorar isso daí. Então, assim, abre mais possibilidades, né? Eu fiquei muito feliz disso aqui por causa disso. Porque como eu mexo, eu mesmo, assim, eu montar um site, eu não monto. Eu faço consultoria no site pronto. Eu só vou lá e resolvo o problema dos outros. Eu vou lá e dou meu espetáculo. Entendeu? Não, mas assim, montar do zero eu não faço. Mas eu acompanho, eu treino a galera. Então, assim, eu vejo a galera que monta do zero, eu vejo toda a dificuldade que eles têm de aplicar essa teoria, de aplicar mesmo que as coisas, de ficar, putz, ele quer pôr uma sessão, ele quer pôr um disclaimerzinho ali embaixo, não dá para pôr mais uma sessão, ele tinha que criar uma nova sessão embaixo. Então, assim, ou criava template, colocava o template dentro da sessão. Então, assim, você tinha muita gambiarra ali na prática. O Elementor permite você customizar muito. Mas, assim, né, agora não. Agora eu posso pôr quantos div eu quiser aqui dentro do container que ele aceita, né? Então, assim, eu achei legal, pessoal. Oi? Uma coisa que é bacana, você falou, agrada o designer, agrada, enfim, e você esqueceu do principal, que é agrada o usuário final, né? Porque ele vai ter uma página carregando mais rápido. E, de repente, com uma orientação mobile, por exemplo, bem mais fluida, bem mais com UX aí, né? O X bem mais adaptada para a realidade dele, né? Quem já criou um site ou 2 sites, 3 sites no Elementor, com certeza consegue entender o que a gente está falando aqui hoje, porque a dificuldade de fazer algumas coisas que o Luiz mostrou na tela hoje, cara, ela é absurda. E às vezes até existe isso o designer, ele faz uma coisa bacana, né? Eu fui muito tempo de design, eu comecei em 98, trabalhando em agência de propaganda, eu fazia muito layout. Então você vem para o web com uma outra visão, e você acha que tudo é possível no web. Né? Não, como é que você não consegue fazer isso? Um designer fala para o programador, mas ele não sabe como que é fazer sessão dentro de sessão para você poder ter um botãozinho lado a lado. Ele coloca aquilo ali, né? Mas agora, olha
quantidade de possibilidades que essa atualização do Flexbox trouxe, né? Agora sim o cara lá do design, ele vai poder falar assim, pô, pro front-end, né? Pô, você não consegue fazer isso agora, ele ainda não sabe o que o Elementor faz, o que é CSS, o que é Flexbox. Mas hoje ele vai poder cobrar com razão. Falar assim, não, eu quero layout igual, né? Porque o Flexbox vai permitir isso aí, né? Você construir a página realmente parecida com o layout que foi solicitado, salvo algumas exceções que às vezes tem uns layouts que realmente são bem inviáveis, né? Um outro ponto assim que é um pouco polêmico nessa área aí de layout, né? É porque assim, por você ter uma limitação da seção de não permitir que você ponha várias seções dentro dela, vamos supor, assim, hoje em dia o pessoal monta algumas páginas que você vai ter elementos flutuantes na tela. E como o Elementor ele é fácil de fazer o desktop, o tablet e o mobile, você consegue, vamos supor assim, eu vou posicionar esse botão fixo num canto da tela. Como eu posso pôr vários componentes dentro do sessão, eu vou poder pegar esse botãozinho dentro dessa sessão e jogar lá. Aí tá Então, aqui, assim, Sérgio para todos. Só você achou legal, isso é muito bom mesmo. Eu falei, mas como que eu mandei isso? Ô, Sérgio, seu áudio tá aberto, cara. Aí, assim, aqui fica, né? Então, assim, esses posicionamentos fixos, vamos dizer assim, essa opção de posicionamento fixo, que é muito, muito usado hoje em dia, né? Você vai poder trabalhar com mais flexibilidade. Porque o que acontecia, Leandro, assim, que eu via? Essas coisas que eram fixas, o povo punha no final da página. Então, assim, ficava meio fora de contexto. Então, vamos supor, um botão que estava em cima, ele era um botão com alinhamento, um posicionamento dele relativo, ou então fixo. Ele era, assim, tecnicamente, ele estava lá embaixo da página. Então, o cara arrastava para o final, para ele não ficar atrapalhando ali, vamos dizer assim, né? Ou ele não cabia ali, então ele tinha que pôr um componente embaixo. Assim, na manutenção, no dia a dia, 6 meses depois, ficava ruim de mexer nisso daí. Entendeu? Você fala, nossa, mas por que é esse componente aqui, né? Que, vamos supor, o navegador aqui, ele ajuda muito a gente a trabalhar em páginas mais complexas. Então você via aqui que tinha um call to action, mas cadê esse call to action? Não estou achando ele aqui. Você não via mesmo ele. Porque ele era um cara de posicionamento fixo, estava lá para cima. Agora não, vamos supor assim, agora se esse call to action ele pertence a essa seção aqui, mesmo que ele seja relativo, eu posso deixar ele aqui dentro. Então, assim, ajuda na organização, entendeu? Assim, eu achei legal nesse sentido, porque vai abrir, assim, para quem está começando agora, pensa no cara, o cara que chegando no Elementor. A galera do no-code, então, tá se divertindo muito com o Elementor, né? Inclusive, eles vão trabalhar muito em cima disso. Você tem muita opção de layout com isso daqui. Então, esse cara que não chegou a usar a sessão, ele já vai começar nessas facilidades, né? Mas a gente que sofreu um pouco com sessão, com coluna, que tinha as limitações, a gente vai, assim, vai trazer novos ares, né? Vamos dizer assim, a gente fica... Eu gosto quando você usa a ferramenta, ela evolui. Você fala, olha, eu não conseguia, agora eu consigo. Assim, isso aí é muito legal para a ferramenta, né? Então, eu acredito que esse update aí, apesar de ser só um widget, né, ele é um widget muito importante, é a base da página, mas vai trazer bastante recurso interessante, né, bastante possibilidade. Quem tiver um site WordPress de teste, aí, um blog pessoal, alguma coisa que você pode mexer, instala ele para você poder fuçar, e você vai ver que, assim, nossa, ele faz isso. Assim, mexendo aqui, né, e lá no dia também que eles apresentaram oficialmente para os líderes, você via a expressão da galera falando, nossa, sabe como eu vou conseguir fazer aquilo lá? Porque assim, quem monta muita página sente necessidade de flexibilidade, né? Que o Leandro falou, né? Às vezes um botão do lado do outro, você ficava uns 5 minutinhos fazendo ali, só dando ajuste, entendeu? E hoje já vai vir assim, né? Então, assim, e outro pessoal, essa versão que eu falei para vocês, além dessa opção do container, depois dá uma lidinha para vocês verem lá no release dela, tem muita coisa, assim, componente que já existe e que eles foram lá e colocaram mais opções, né? Falei, fonte para Google. Uma outra coisa que é legal também para a galerinha que gosta de ficar medindo milissegundo no GTmetrix, sabe aqueles ícones que você usa aqui, ó, esses ícones aqui, ó? Isso aqui é uma fonte, né? É uma fonte na maioria dos casos. Então ele vai carregar a fonte para exibir esse ícone. A fonte tem 80 KB para exibir um íconezinho desse. Nessa versão, por exemplo, é uma mudança boba. Essa fonte aqui ela é um SVG e ela vai ser inserida inline.
Então não vai carregar mais fonte, não vai fazer requisição para fora, você não tem que se preocupar com o cache daquela fonte, e assim, isso aqui vai ser um item do HTML, vai estar um SVG lá, desenhou ali. Então assim, eles estão pegando nesses pequenos detalhes, porque hoje evoluiu muito. Quando eu comecei a usar o Elementor, a gente não se preocupava com isso, a web não era assim. Né? Mas hoje para você montar uma página, e eu vejo muito isso aqui quando eu converso com o pessoal, assim, a galera as agências principalmente, a agência ela já monta a página pensando muito bem o que ela vai pôr na tela. Muito bem. Né? Antigamente, assim, você montava e beleza. Né? Hoje não. Hoje fala, não, eu não vou pôr esses ícones aqui, porque esses ícones aqui eles vão vir da fonte. Eu vou pôr uma imagem. Eles põem uma imagem, que a imagem vinha da CDN, era um pouco mais rápido, menorzinha. Então, assim, eles estão abraçando muita gente com esses updates, né? Eu fiquei empolgado por causa disso, porque eles olham muito o lado do público, né? Eles ouvem muito o lado do público. E isso aqui chegou em boa hora aí, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Quer que eu mostre aqui mais alguma coisa? Deixa eu habilitar aqui a parte de dúvidas. Então, recapitulando para vocês aí, né? Não está disponível oficialmente em produção. Tem que instalar essa versão 3.6.0 e habilitar lá no experimento. A gente viu como é que faz aqui. Quem tem um site pronto, ele vai converter para vocês, importante isso. E como a Silvana perguntou, ele já vai converter e já vai otimizar, já vai remover ali os códigos que não são mais compatíveis, né? Já vem de fábrica isso daí. Não recomendo você usar em site grande, em site mais complexo ainda, né? Mas se você for começar um site novo, como ainda está em desenvolvimento, né? Assim, se você não for colocar em produção no próximo mês, assim, já utiliza a versão beta mesmo, né? Pode utilizar, porque o Elementor ele tem um ciclo de update muito grande, né? Então, assim, fica tranquilo porque vai se travar, trava por pouco tempo, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, tenta usar num ambiente mais controlado, um site novo que não tem muito tráfego ainda, ou um blog que você quer fuçar para ver como é que é, porque vai abrir mais possibilidades de layout, né? Assim, a gente brinca, né? Porque assim, fala assim, ó, os sites vão ser menos iguais. Porque você olha um site, você já fala, isso aqui é Page Builder. Porque é o mesmo grid, é o mesmo jeitinho, é a mesma estrutura. Agora muda. O Flexbox ele muda muitas coisas, né? Ele permite realmente muitas opções de layout. Então vai ajudar, sabe, gente? Assim, é legal porque vai dar vocês mesmos vão dar uma evoluída no design de vocês em termos de mais possibilidade de alinhamento de componentes, alinhar uma imagem, alinhar um botão. Pode parecer bobeira, mas no fluxo da página ali, na hora que o Leandro falou, na usabilidade, para o usuário final poder entender a mensagem que está passando na página, vai ficar, às vezes, menos enjoativo, vai ficar mais dinâmico, vai ficar mais fácil. É uma página menor. Então, assim, vai sair ganhando, né? É uma mudança que todo mundo vai sair ganhando. Então, assim, eu fico feliz. Quem tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para perguntar aí. Né? E não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? Vocês viram, é fácil de usar o componente. Só fica atento mesmo em relação à conversão ali dos componentes existentes, né? Caso vocês encontrem alguma incompatibilidade, o Elementor pede porque vocês procuram a comunidade. Se você não sabe mexer com o GitHub, você pode me chamar ali, chamar, Luiz, eu tenho uma dúvida aqui, é que hoje o Custódio não está aqui, mas o Custódio ele ajuda muito a gente a testar as Ele tá coisas. aí sim, ó, Custódio Barreiros, né? Isso, tá aqui, Custódio? É que eu tô na Ele tá aí versão sim, tá sim, cara. Custódio, a gente achou um bug Uhum. lá no Twitter, não foi, Custódio? A gente já lançou lá tudo, então assim, isso para um projeto é muito Foi um importante. bug que não é bug. Um bug que não é bug, né? Mas é legal, porque eles responderam, explicou pra gente, né, tudo. Então, assim, o do Elementor, mesma coisa, né? Assim, eu já achei um bug nessa versão, nesse 3.6. Quem usa, por exemplo, o Elementor Pro e usa o template, na hora que você abre a tela de você poder pôr os condicionais do template, a tela não aparece. Então, já reportei lá no GitHub. Isso aí é importante para assim, o produto melhorar mesmo, né? Muita gente fala, Luiz, eu não coloco lá porque eles não arrumam. É um ciclo, né, gente? É uma fila.
Eles sabendo do problema, eles vão arrumar. O problema é quando a gente descobre o problema. Eu sei, o Leandro sabe, o Custódio sabe, mas a gente não avisou lá ele, né? Então, assim, E até o fato deles escolherem quanto mais. Qual que é um dos critérios? Quanto mais pessoas detectaram, aquele falou, pô, isso aqui é algo crítico, que está impactando mais pessoas, né? Essa é a exatamente. lógica da Então, fila, assim, né? Dentro do... é um negócio muito legal, sabe? Muito legal mesmo, assim, de vocês colaborarem com eles nesse sentido, né? E assim, outro ponto legal que eu fiz, né? Eu tô usando muito o Open Lightspeed para poder hospedar o site. E assim, esse Elementor, esse 3.6, ele já traz suporte para PHP 8.1. Né? Ele já tinha para 8.0, então eu falei, o WordPress oficialmente não tem, mas funciona. Né? Essa versão, esse Elementor no ponto 8.1, ele abriu sem problemas. Né? Na versão 8.0, quem tinha o 3.5.9, né, que é o atual da série 5, ele abria também, mas engasgava direto. Assim, tem hora que não salvava. Então, assim, até nisso, né? Assim, quem gosta de usar essas coisas mais recentes, a gente que experimenta muito aqui, né? Eu que pego diversos cenários, até nisso eu consigo elogiar o elemento. Falar, olha, o PHP 8.1 saiu agora em fevereiro, que eu me lembre. Ou janeiro ou fevereiro que ele saiu. É sempre no começo do ano. E o elemento já, também em março, ele fala assim, opa, já estou usando ele. Mesmo que você não use em produção, pelo menos os testes, você já vai poder utilizar. Então, assim, é uma ferramenta mais... Eu gosto porque, assim, é confiável. É confiável, é rápido, né? E a gente que trabalha, a gente ganha dinheiro com isso aqui, que é o nosso ganha-pão, eu fico à vontade de testar o PHP 8.1. Se me aparecer algum trabalho como consultoria com PHP 8.1, eu já vou indicar o Elementor. Usa o Elementor, porque ele já tem suporte. Então, assim, são vários itens, né, gente? Para vocês que tem que defender a ferramenta, tem que defender, às vezes, com o cliente, olha, vamos comprar lá o Pro, né, vamos investir aqui numa hospedagem, vamos investir em tal plugin. É muito legal você ver que esses plugins eles estão valendo o dinheiro que a gente gasta com eles. Né? Eu penso muito assim. Eu não ligo de pagar o plugin, ainda mais que ele me serve. Eu ligo de pagar um plugin que eu usei há 3 anos atrás, ele está igualzinho. Né? Isso ficou complicado, né? Eu acho que o Leandro também que mexe muito com landing page, sabe, né? Assim, isso eu acho meio complicado, sabe? Putz, não, cara, não tem um componentezinho novo ali, né? Então, vale a pena, tá, gente? Quem puder colaborar lá, reportar o bug, pode reportar o bug. Quem quiser chamar o Elementor, lá no site do Elementor de eventos, também tem lá o nosso contato lá para você poder falar com a gente, né? Me chama no WhatsApp, no Facebook, vocês podem ficar à vontade, né? Na PowerTick também, powertick.com, quem quiser consultoria, que a gente ajuda a converter, a gerenciar, tirar dúvida, né? O Elementor, o Leandro trabalha mais com a produção também do site, né, Leandro? Produz, ele desenvolve também, né? Eu já sou mais da parte teórica, vamos dizer assim. Ele já mexe mesmo ali de fazer mesmo, é a especialidade dele. Então, assim, são novos ânimos, né? Além disso, pessoal, eu vou finalizar a gravação aqui, a gente continua mais alguns minutinhos. Agradeço vocês aí terem participado, tá? Fico muito feliz de ter esse grupo novo, né? Porque a gente estava no Meetup e a gente veio aqui pro BIV, né, ô Leandro? BIV. BIV, Então, assim, BIV. Então, assim, BIV, acho que é a BIV. gente está de novo reunindo a comunidade, né? Fazer esse esforço de reunir a comunidade. E quem tiver aí grupo de Elementor que participa, publica o link lá para poder vir mais gente, porque daí o próprio Elementor que organiza isso daqui. Então eles vão criar mais coisas, né? Eu com o Leandro, a gente se vira para fazer, né, Leandro? A gente dá os nossos pulos aqui, entendeu? Uma horinha e meia a gente consegue. Mas assim, compartilha com o pessoal, tá, gente? Eu vou depois mandar pro newsletter, eu vou mandar pelo próprio Biv lá o e-mail para quem se inscreveu por lá. Quem veio aqui através de grupo, eu vou mandar o vídeo também. E assim, a ideia Passar o link, né? passar o link. Da gravação. A gente fuçar bastante aqui, né? Fuçar o máximo possível no Elementor, junto, a gente mexendo junto, para poder descobrir coisas novas, né? Assim, esse do Flexbox vai trazer muita coisa nova. Mas é isso. Então, obrigado, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo aí.